pessoal, tudo jóia? Aula de hoje num ambiente um pouquinho diferente, que é a biblioteca aqui da FDCom, livros fantásticos aqui atrás, e o tema vai fugir um pouquinho do direito empresarial também. Hoje a aula vai ser sobre advocacia colaborativa. Advocacia colaborativa é um tema muito bacana, foi criado por um advogado norte-americano chamado Stuart Webb, um advogado de direito de família. Inclusive a criação, a origem da advocacia colaborativa é no direito de família. E Stuart Webb um dia estava cansado da sua advocacia, da sua lida, e resolveu tentar finalizar o último caso que ele tinha em direito de família. Ele percebeu que era muito desgastante aquela lida diária entre os advogados e entre os membros da família, e era muito desgastante para a própria família como um todo. Então, antes de simplesmente aposentar, ele colocou como desafio tentar resolver aquele último caso, que era o que tirava o sono dele, dentre outros que já tinham acontecido anteriormente. Então, para poder tentar resolver esse último caso, ele fez um acordo com o advogado da outra parte e deixou claro que ele queria efetivamente resolver e que ele não tinha mais interesse no litígio. E quando ele abstraiu essa hipótese do litígio, e o outro advogado também, eles conseguiram resolver um caso que já estava há muito tempo no seu escritório, em poucos dias, em poucas semanas, e acabou concluindo aquilo com um êxito incrível, e percebeu que a partir do momento que ele tirava o litígio da cabeça, ele conseguia preocupar principalmente com o futuro. E na verdade a advocacia colaborativa tem uma dessas preocupações, não tentar enxergar o para trás, o que aconteceu para trás, porque sempre que você tenta em qualquer tipo de negociação ou de conflito resolver o para trás, você acaba não conseguindo obter êxito e trazer mais problema para aquela situação do que uma solução propriamente dita. Então aquelas soluções nas quais um terceiro resolve para você, como acontece na arbitragem ou como acontece no próprio judiciário, aquela solução nem sempre é a mais favorável, nem sempre é a mais adequada, e quase sempre ela é empurrada goela abaixo, e essa goela abaixo que é um problema muito sério para se resolver as controvérsias. Então, a advocacia colaborativa é uma metodologia de solução de controvérsias que é baseada em uma situação não adversarial. Eu até trabalhei com o conceito de advocacia colaborativa, já em um artigo meu, trabalhando a advocacia colaborativa como um procedimento extrajudicial, sigiloso, não adversarial de resolução de conflitos, de caráter voluntário, sem intervenção de terceiros, nos quais as partes e seus advogados, que se vinculam ao procedimento, esse é um detalhe muito importante, os advogados se vinculam ao procedimento, buscam de boa fé e colaboração mútua, e por isso chamado de colaborativo, a solução real do conflito. Então eles buscam, as partes envolvidas na advocacia colaborativa, eles buscam resolver a situação de boa fé e não adversarial. Significa que a advocacia colaborativa ela tem como diferencial não ter um terceiro envolvido, e aí o terceiro que eu estou falando, um terceiro para decidir. Você tem terceiros que participam do procedimento para poder dar o suporte, para poder ajudar, para poder facilitar com que a construção daquilo aconteça de maneira mais adequada. É um procedimento sigiloso, e isso é extremamente favorável, na qual as partes e os advogados, e por isso os advogados têm um papel tão importante na advocacia colaborativa, eles tentam solucionar efetivamente aquele caso. Mas, Franco, na advocacia de forma geral, os advogados e as próprias partes, eles querem um litígio. Isso infelizmente acontece porque a gente foi criado, e as nossas faculdades de direito, elas de forma geral, elas são trabalhadas para o litígio. Basta ver a quantidade de matéria processual que a gente tem na nossa cadeira. E quantas matérias a gente geralmente tem de negociação? Quase nenhuma, se é que tem alguma faculdade que oferece. Eu fiz uma pesquisa muito longa e observei que
isso em 2016, a maioria das faculdades não oferecia naquele ano disciplinas voltadas para soluções extrajudiciais de conflitos, a maioria delas processuais. Então, a advocacia colaborativa é algo absolutamente incipiente, mas que tem tudo para poder se desenvolver. Eu cito aqui nesse vídeo uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer em São Paulo, e é um advogado fenomenal, mas não só um advogado, uma pessoa fenomenal, que é o Marcelo Rodante. Ele é um dos precursores da advocacia colaborativa no Brasil. O Marcelo, ele me deu a honra de escrever a apresentação no meu livro, Manual da Advocacia Colaborativa, e é um cara que eu sugiro, ele tem vários vídeos a respeito desse assunto, é um cara que eu realmente sugiro que você pesquisa na internet, porque ele ao falar de advocacia colaborativa, não tem como não citar o nome dele. É uma referência no Brasil sobre esse tópico, por todas as características que eu já falei. Mas qual que é o grande diferencial da advocacia? Porque a gente não vai conseguir, da advocacia colaborativa, eu não vou conseguir nesse vídeo falar todas as características, eu vou ter que migrar isso em mais de um vídeo. O grande diferencial da advocacia colaborativa é que eu já mencionei para vocês, nesse conceito, que os advogados, eles assinam o termo de colaboração em conjunto com seus clientes. E os advogados se comprometem a não representar aqueles clientes no aspecto judicial. Então, quando os advogados eles participam da advocacia colaborativa, se comprometendo a não participar do judicial, eles ficam mais dispostos a conseguir adotar todas as posturas necessárias para poder resolver aquele caso de maneira concreta. E resolver aquele caso de maneira concreta e efetiva, porque ele sabe que se ele não conseguir resolver aquele caso de maneira concreta e efetiva, ele não vai poder representar os clientes num processo judicial. Mas, e aí, ele não vai ganhar honorários? Infelizmente a gente tem uma cultura no Brasil que o advogado bom é aquele que que é só aquele que litiga. E não é. Advogado bom pode ser muito bem também aquele que resolve o problema do cliente. E aí eu faço a pergunta para você: o seu cliente vai ficar mais satisfeito, ou a parte que estiver envolvida vai ficar mais satisfeito de ver o problema dele solucionado sem a briga judicial em 2, 3 meses e de maneira na qual ele ajudou a construir, ou ele vai ficar mais satisfeito depois de 10 anos de processo judicial e que não conseguiu ainda uma solução efetiva para o caso? E você, advogado, se você cobrar X para poder resolver o problema do seu cliente e vê-lo satisfeito em 2, 3 meses, para você é mais interessante receber esses honorários X para esse acompanhamento, ou para você acompanhar o processo durante 6, 7, 8 anos, ter os prazos, as especificações de prova, as audiências que acontecem normalmente no processo judicial. O nosso judicial conta com profissionais fantásticos, mas infelizmente são tantos problemas envolvidos que o volume de processos, que na verdade o nosso judiciário conta com profissionais muito bacanas, mas muito bons, muito eficientes, mas infelizmente são tantos problemas envolvidos que os processos não conseguem ter um andamento normal, um andamento razoável. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 100 milhões de processos hoje em dia no Brasil, para alguma coisa em torno de 16 mil juízes. Então só essa incompatibilidade de números mostra como a advocacia colaborativa pode contribuir para poder resolver esse problema de celeridade. Então a noção inicial da advocacia colaborativa, para você entender o que é a advocacia colaborativa, era o objetivo desse vídeo, e no vídeo posterior eu vou ensinar para vocês quais são os princípios que se aplicam à advocacia colaborativa, tá bom? Obrigado, um abraço forte, tudo de bom. Tremendo pra caramba nessa mesa. Vai ser. Mais problema para aquela solução. E problema para a solução aqui foi ótimo, né? Mas problema para
Amargo, com o qual eu já tive a honra de dividir mesa, e inclusive ele me deu a honra também de escrever o prefácio do meu livro. Na verdade, eu tive a honra de conhecê-lo, que na verdade, e aí, só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 200 milhões